Aqui na bancada, uma 5700XT Mesh OC da MSI. Aqui, começar desmontando ela. Ver se eu consigo raspar. Já que sim. Consigo raspar sem machucar o plástico. Tirar já. É um adesivinho autodestrutivo de garantia. Essa placa veio pra mim. Aparentemente ela não tá dando vídeo. Ela tem o selo da própria MSI rompido. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou medir aqui o 12 volts de alimentação, que são os 3 primeiros pinos da esquerda para a direita. Tá ótimo, subindo. Depois do cortinho aqui, ó, da direita para a esquerda, aqui para cá, daqui para cá, o quarto pino é 3.3. Deixa eu pegar bem. Ótimo. E nos conectores aqui, entra tanto 12 volts, do lado contrário da trava, a trava fica aqui, então do lado contrário seria aqui, esses três, entram 12 volts, não tem curto, subindo por causa dos capacitores, ótimo. Tá baixa a resistência? Não, é K, né? Tá bom. Aqui do outro conector, são dois conectores, um de 6 e um de 8. Tranquilaço. Posso pôr na bancada. Então eu vou agora pra bancada, pra ver se na minha bancada ela dá vídeo, né? Placa na bancada, HDMI, 3, 2, 1 e... girou as fãs. E nada de vídeo. O speaker não bipou, então ela não tá deixando a placa-mãe bootar também. Placa-mãe da boot. O LED de power ligou, conectada, HDMI e... start. Ah, tem que ligar a fonte. Pronto. Estranho é que quando eu ligo a fonte lá atrás, ela já starta. A própria placa-mãe já starta sem eu apertar no power aqui. E não deu vídeo de novo. Gira as fãs e não dá vídeo. Esse é o sintoma. Vamos desmontar então e dar uma analisadinha no sistema por dentro. Vou remover os parafusos dela aqui. Tranquilinho. Ela já foi para uma manutenção preventiva, muito provavelmente. Não sei se foi para algum reparo, mas ela já foi feita uma manutenção preventiva. Ela tá com massa térmica, que é essa massa aqui maleável. É uma massinha maleável que a gente põe no lugar dos termopads. Pode ajudar em muitos casos. O termopad dela tá bem ressecado. Tá aqui o dissipador dela. Deixar num ladinho aqui. Aqui também tá com massa térmica. Memórias Micron. Micron 9. GDDR6. Limpar aqui pra dar uma olhadinha nas memórias. Como é que tá. Vou terminar de desmontar. A pasta térmica foi usada, uma pasta térmica boa. Não é uma pasta térmica tão ruim. O ideal é isso. A manutenção, a preventiva, ela é pra evitar problemas de temperatura, né? Você pode ver que as memórias elas têm um aspecto de usadinhas, mas não é uma memória que tá crítica, né? Vamos dar uma limpadinha por cima pra ver o que é aqui sujeira e o que é amarelado mesmo, né? E visualmente ela tem um pouquinho de oxidação nos pinos desse PWM aqui. Vou limpar essas memórias pra ver como é que tá se comportando. Tem um pouquinho de oxidação aqui nessa região, mas é bem pouco aqui. Ó, tem bastante oxidação aqui nessa região. Vamos ver aqui. Esse aqui é o PWM, eu imagino que de controle. Imagino que é o PWM de controle. Nesses pinos de baixo aqui eu vi um pouquinho de oxidação desse chip aqui. Eu imagino que ele é o PWM, eu não tenho certeza. Vou dar uma olhadinha no board view. Mas ele é o PWM de controle das memórias, se não me engano, e do VDDCI. Ou... pois é, agora é bom dar uma confirmadinha no board view. Aqui é 075, VDDCI,
Alimentação do chip gráfico, vou tirar esse dissipadorzinho aqui e ver qual a tensão que tá presente e qual que não tá. Esse backplate de plástico dela aqui. Bom, vou ligar assim mesmo pra fazer umas medições. Eu ligo aqui a bancada pra fazer algumas medições na placa. Vou ligar aqui. Tem negativo aqui. Não tem VDDCI. Não tem memória. Tem 1.8. Aqui não é 075, então é 1.8. Tenho 12 do PCI. Devo ter 12 aqui. Tenho 0.7 de V-Core, então o chip está esquentando. E eu imagino que esse aí aqui também coordena... É uma linha de memória, que alimenta memórias aqui. Eu tô vendo aqui que eu tenho esses dois capacitores um pouquinho tortos. O que não é um defeito, mas algum motivo eles têm para estar tortos. Mas eu não tenho memória, não tenho aqui. Tenho chip gráfico. Não tá esquentando muito, mas tá esquentando. Por isso o dissipadorzinho, para evitar qualquer dano aí ao chip. Esse aqui é o PWM de controle do VRM de alimentação. De alimentação do chip gráfico. Eu vou tirar esse dissipadorzinho aqui. Aqui por trás não tá oxidado. Não aparenta ao menos. Acho que o 075 é aqui. MSI como sempre tem board view, né? Vou tirar esse. Mas aqui tá funcionando, então esse setor aqui. Deixa eu esquentar um pouquinho ele. Esquentar um pouquinho esse dissipador, fica mais fácil de tirar. Evita ter que fazer muita força. Eu acredito que se não estiver danificado esse PWM aqui, de memória, vai ser uma limpeza, uma remoção de oxidação aqui. Capacitor, talvez eu remova eles para fazer uma medição neles. Esse aqui também está um pouco levantado, o que é estranho porque todos os do VRM estão um pouquinho mais baixos que ele. Então agora eu vou remover o restante desse espelho, o que sobrou dele aqui. Pronto, espelho removido, vai pra cá. Vou pré-aquecer a placa e volto para pelo menos... Antes de pré-aquecer eu vou limpar aqui, deixar um pouco mais apresentável. Vou pré-aquecer para poder remover as oxidações dessas duas regiões e voltar pro teste para ver se a gente tem alguma mudança, alguma coisa nova aqui. Então eu vou pré-aquecer essa placa, já tirei as partes plásticas removíveis, aqui não, a gente não remove. Também não vou pré-aquecer uma temperatura muito alta e começar a ressoldar esses componentes.
Ok, vamos lá. Vou botar aqui o microscópio para poder dar uma olhadinha nessas oxidações que ficaram em alguns pontos. Deixa eu ver, só isso. Esse CI aqui, que é do PEX, ele tem algumas oxidações. Onde tá pior é aqui. Ó, essas oxidações aqui eu não vou deixar. Elas não vão interferir em nada, porque elas são só pontos de passagem de alguma tensão. Mas, para evitar alguma coisa futura... aqui eu já refiz muita oxidação aqui. Melhorou bastante essa região. Talvez aqui é que tava o defeito dela em si. Essa região aqui eu vou ressoldar. Não havia necessidade, porque isso aqui não é uma oxidação muito forte. Recém no início, talvez aqui o próprio cleaner, que é um produtinho para limpeza de placa, desse conta. Mas eu vou refazer por segurança. Depois de soldado... Deixa eu ver se com o flash melhora. Dá pra ver as soldas. Aqui tava bem oxidado. Deixa eu pegar a pinça aqui. Tava bem oxidado aqui. Esse componente dos dois lados. Esse componente aqui eu refiz a solda dele de novo. E assim vai. Esse componente tava bem oxidado ao redor. Os padzinhos dele ficaram brilhando. Aqui removi todas as oxidações que tinha. Aqui era uma região que tava muito oxidada. A solda tá brilhando novamente. Aqui mesma coisa esse componente. Esse aqui eu não tinha nem gravado, mas ele tava bem oxidado. Principalmente esses pads aqui, esses de baixo aqui. Essas regiões aqui dos conectores, aliás, das portas de saída de vídeo, estavam bem oxidadas, não dava nem pra ver a solda brilhando. E assim ficou. Esse componente eu ressoldei, mas não precisava. Aqui também, toda essa região, esse componente aqui, esse aqui da linha de memória. Então, de certa forma, a mais do que o necessário. E vamos testar, como eu ressoldei muito componente aqui. Vamos testar, um capacitor aqui caiu, eu troquei. Esse capacitor aqui caiu, eu não queria pegar solda nas perninhas dele, eu troquei. E o que eu vou fazer agora é testar, ver se ela... Limpei aqui, eu achei que tá razoável. Os pads desses ainda vou limpar melhor, vou lavar ela, deixar ela secando e depois de... Mas primeiro eu vou testar, ver se nada ficou mal soldado, nenhum componente danificou, nada. Porque, afinal... Soldar exige muito calor. A placa ficou em perfeito estado. As memórias que eu achei que estavam meio amareladas não estão tanto assim. Comparar com placa de mineração, por exemplo, essa aqui está muito tranquila. A idade dela é uma linha 5000, então, querendo ou não, ela tem a sua idade, mas pela idade ficou muito boa. Eu vou só fazer uma mediçãozinha rápida. Ver se eu não adquiri um curto na linha. Botar aqui no negativo. Botar mais pra cá pra poder mostrar o multímetro. Ó. Isso aqui seria um curto. 00 é curto. Memória 54, perfeito. Para memórias micron, acho que tá bom. Não tenho certeza, mas é bom certificar que tá bom. Isso aqui, se não me engano, isso aqui é PEX. Tá baixa essa resistência do PEX. Talvez a gente tenha um curto aqui, eu nem... me liguei. Bom, isso aqui, se não me engano, é 5 volts. Eu devo ter 5 volts porque eu tenho 1.8, então. Perfeito. VDDCI 20 ohms, tá muito bom. Aqui eu tinha 1.8, não mudou muita coisa. Então, vamos ver o 12 volts aqui. Bom, o 12 aqui. Perfeito. Em questão de medições, tá tudo tranquilo. Não piorei nada. Não deixei nada pior do que já tava. E, bom, eu vou só trocar a câmera para um ângulo um pouco melhor para se ver, para ver a bancada também. E vou tentar... E vou botar ela no cabo riser para ver o que mudou de questão de tensões pra gente aqui. Multímetro na mão. Ué, tem que ligar a fonte. Iniciou-se. Tá. E o computador já deu boot, já deu pra ver. Voltou a tensão aqui. 1.3. PEX. Temos tudo. VDDCI 096. E esquentando. Memória 1.3. Memória 1.3. Esse chip gráfico a gente já tinha essa tensão aqui. É isso, era oxidação o problema. E aqui agora...
PEX, tem tudo. Perfeito, vou desligar pra ela não esquentar muito. Então, vou ligar a fonte e start. Vídeo na tela, funcionando a plaquinha. Oxidação é defeito. Update então de como tá a situação. Aqui no espelho, depois que eu fui dar uma olhadinha com calma, eu vi que tinha algumas oxidações, então eu raspei, apliquei um fosfatizante, que é uma tinta que não permite mais a oxidação continuar. Aqui nos parafusos também, são 6 parafusos que seguram as ventoinhas, por cima aqui mesmo. A ventoinha tá solta aqui, ó, tá levantando, então precisa pôr os parafusos. Eles estavam bem oxidados também, então a oxidação pegou tudo geral. Por cima aqui do dissipador também tinha bastante, eu dei uma raspadinha, só não apliquei a tinta para não afetar a questão do desempenho da ventoinha, do dissipador. Não achei necessário, mas quando é necessário a gente aplica também. Aí tem que ser um pouco mais transparente, né? A preta não é uma boa ideia quando o dissipador é dessa cor. Mas enfim, aqui a massa térmica aplicada, tô usando essa aqui da Rise Mode, 12.2 ou 12.8 watts por metro Kelvin. Gostei, muito boa essa massa térmica, porque nos MOSFETs aqui de alimentação do chip gráfico, apliquei nas memórias. Agora eu vou terminar de montar, aplicar o dissipadorzinho dos MOSFETs e testar. A atualização aqui é o seguinte: montei tudo, a placa deu vídeo, aí reiniciei. Ela bipou um bip, um bip de certa forma longo e 3 bips curtos, rápidos. Eu vou mostrar pra vocês o sintoma dela conectada aqui. Vou conectar ela no riser. Mudou o sintoma, mudou, deve ser alguma coisa de BIOS corrompida, alguma coisa nesse sentido. Então o que eu faço aqui é regravar a BIOS, conferir também se tá tudo certo com o sistema de alimentação da BIOS, tudo certinho. Se não tem nenhum resistor alterado, nada. Bom, eu vou deixar o HDMI lá na placa-mãe, só pra mostrar o sintoma. Ela meio que reiniciou. O cooler do processador parou de girar, então ele vai tentar de novo. E aos bips. Um longo e 3 curtos. Até onde eu sei, isso me indica que a BIOS dela, que é essa bichinha aqui, tá com alguma falha de comunicação ou corrompida, alguma coisa nesse sentido. Ó, deu vídeo. Deu vídeo na tela pelo cabo do processador. Que loucura. Todo maluco o vídeo. Não sei nem se isso é um artefato ou alguma coisa. Que loucura. Ela apresenta todas as tensões. Ó. Vou dar uma investigada, vou ver o que é esse sintoma aí. Eu vou regravar a BIOS, vou fazer mais algumas medições. Já fiz algumas, ela tem todas as tensões, tem memória, tem aqui o VDDCI, tem PEX, tem todas as primeiras alimentações primárias, tem 1.8, tem 0.75 que é atrás da placa aqui, nessa bobina aqui. Nessa bobina aqui. E gira as fãs também quando tá montada. Uma loucura. Só pra mostrar pra vocês, BIOS regravada. Usei pela garrinha mesmo, não precisei nem remover. E tá ali. Só esperar fazer a leitura. Chip esquentando bastante, mas temos o dissipador. Placa-mãe vai tentar de novo. E vídeo na tela, pela placa de vídeo. Era BIOS corrompida. Tem dia que é noite. Então tá aqui a placa de vídeo para os últimos testes. Funcionando, girando as fãs, a princípio. Então, a BIOS que tá gravada aqui agora é a terceira ou quarta tentativa. Tentei regravar com a garrinha, deu certo, deu vídeo, mas não subiu os clocks, não sei o que aconteceu. Dessoldei o chip, soldei na gravadora e aí ficou certinho. Agora GD16 Micron, iniciando o render test padrãozinho, tranquilo. Porém, como nem tudo são flores, o que acontece aqui, quando eu fui estressar ela um pouquinho, ela logo sobe as temperaturas aqui. Tá 21 graus de diferença do hotspot pra temperatura da GPU.
Vou ver se eu consigo melhorar isso. Para uma AMD, a princípio não tá tão ruim assim, mas eu vou tentar melhorar um pouquinho. Tem que desmontar ela de novo, dar um talento no dissipador de calor. Eu faço isso através do dissipador de calor. E a temperatura de VRAM tá também um pouco alta, vou dar uma verificada nisso. Mas, a princípio, tudo certo, 133 frames, tá ótimo. Para um Full HD, foi o Mark II. Não sou muito fã de teste de estresse também, mas enfim. Tá aí a bichinha. Vou tentar dar uma melhoradinha nessa temperatura, nessa aqui. E deixar em teste para poder entregar pro cliente. Mas o que importa pra gente é que subiu o clock, subiu tudo. Os clocks estão sendo lidos, com a outra BIOS nem lido, não estava sendo. A rotação da ventoinha também não estava aparecendo, só não consegui gravar. Fui logo regravar outra BIOS nela. E tá aí, funcionando certinho. Mais uma pra conta. E terminar de testar e entregar pro cliente. Até que tá mantendo o FPS. Até que tá mantendo o FPS aqui mesmo com essa temperatura aqui, mas eu não tô satisfeito com essa temperatura, eu quero melhorar um pouquinho. Que seja 10 graus aqui, eu mantenho 88 o hotspot e 70 e pouco a temperatura, pra mim tá ótimo. De novo então aqui pra testar. Vamos dar início no teste. Ela sobe de VRAM, melhorou bastante, botei bastante massa térmica nas memórias. Aquela quantidade que eu tinha botado foi pouca. 60 O dissipador eu consegui melhorar bastante ele, mas mesmo assim mantém um delta, uma diferença aqui muito grande, mas o FPS melhorou, ou seja, algum resultado deu. Mas tá dentro do esperado. E para uma AMD, né? Lembrando que o teste de estresse ele é um cenário pior possível para a placa. Então a gente não, eu mesmo não gosto de teste de estresse. Então 70 graus para temperatura de GPU tá ótimo. Hotspot não tá tão bom assim, mas não tá derrubando FPS, tá mantendo. Então quer dizer que pra placa tá normal. Perfeito. Testar mais um tanto. Não testar em estresse, testar em jogos, testar em vários tipos de modelos gráficos pra ver se tá tudo certinho. Deixar a noite toda em teste. Um teste um pouquinho mais leve que esse, eu não gosto muito do Full Mark. E entregar pro cliente ser feliz. 143 FPS, ótimo. E aqui vamos pro Superposition. Aí a plaquinha rodando. Lembrando que é bom sempre usar suporte de GPU para evitar empenamento. Eu vi que essa placa tá até um pouquinho empenada. Eu ia usar esse suportinho aqui, mas ele é muito alto. Eu levantei aquele ali. Tá aí, 39 frames no Extreme, 60 graus, 175 watts. Tranquilinha. E vamos ver quanto que vai dar a pontuação dela aqui. Vou pausar e vou voltar com a pontuação. 5.270 pontos. Eu acho que para esse modelo tá tudo certo. Vou dar uma verificadinha. Ótima, ela não passou de 68 graus ali para um teste de estresse no Extreme. Tá ótimo. Plaquinha 100% pronta para voltar pro cliente. E é isso aí.